Dois gigantes italianos das quatro rodas se enfrentando em uma batalha épica. De um lado, a Lamborghini, do outro, a Ferrari. Mesmo quem não sabe a diferença entre embreagem e freio, já ouviu falar dessa rivalidade lendária. Falando sobre a Lamborghini, sabemos que ela é uma das maiores marcas de carro de luxo do mundo, e seu criador, Ferruccio Lamborghini, antes de começar a fazer esses supercarros, ele já tinha ingressado nesse mundo de automóveis. Porém, o que ele vendia não era absurdamente tão rápido quanto a Lamborghini. Ele tinha uma das maiores empresas de tratores da Itália, e antes de se tornar um magnata, ele já foi até prisioneiro de guerra. Suas habilidades de engenharia foram o que ajudaram a criar um dos melhores tratores do mundo. Porém, uma discussão com Enzo Ferrari foi o que fez mudar tudo e começar a liderar uma enorme batalha entre dois homens. Itália, 1916. Ferruccio era filho de dois produtores de uva que cresceram na Itália. Naquela época, as coisas estavam muito difíceis. Era um país atingido pela ruína financeira após a guerra e pela escassez de alimentos. Muitos de seus cidadãos estavam passando fome, mas apesar das dificuldades, Ferruccio conseguiu ter uma visão otimista do futuro. Lamborghini passou a infância trabalhando na fazenda de uva de seus pais. O pai de Ferruccio esperava que um dia seu filho herdasse a fazenda, que havia sido passado de geração em geração. No entanto, o jovem Lamborghini tinha outros planos. Crescendo na fazenda, Ferruccio aprendeu o valor do trabalho duro, mas também descobriu sua paixão pela mecânica. A família Lamborghini possuía um trator, e Ferruccio passava horas desmontando e consertando essa máquina todos os dias. Naquela época, os automóveis ainda estavam em sua fase inicial, e a mecânica era considerada tecnologia de ponta. Ferruccio estava muito mais interessado em motores do que na agricultura tradicional. Isso significa que quando Ferruccio deixou a escola, ele tinha uma grande decisão a tomar: se tornar um fazendeiro como seu pai, continuando a tradição da família, ou mudar completamente de curso e seguir sua paixão pela mecânica, tornando-se um engenheiro. E claro, para a grande decepção de seu pai, ele escolheu a engenharia e se mudou para Bolonha para cursar uma faculdade técnica. Depois de se formar, Ferruccio conseguiu um emprego como mecânico, mas não demorou muito para que o mundo fosse mergulhado em outra guerra. Ele foi convocado para a Força Aérea Real Italiana, mas quando suas habilidades mecânicas foram descobertas, ele acabou sendo enviado para a ilha grega de Rhodes, para ajudar na manutenção dos tratores e caminhões a diesel do exército. Na época, ele não sabia, mas essa experiência de trabalhar com veículos militares e tratores seria muito útil no futuro. E em 1943, a Itália assinou um acordo de armistício, anunciando efetivamente o fim da sua participação na guerra. As tropas italianas foram retiradas das estradas e a Alemanha assumiu o controle da guarnição. Ferruccio teve que permanecer na ilha como civil e abriu sua própria oficina mecânica em Rhodes. No entanto, quando a guerra estava terminando, em 1945, a Alemanha enfrentava a derrota e as forças aliadas assumiram o controle da ilha. Inicialmente, todos foram presos, incluindo Ferruccio. Felizmente, após descobrir suas habilidades na mecânica, as forças aliadas o colocaram para consertar seus veículos por um ano. Em 1946, ele foi liberado e pôde retornar para casa na Itália. E é aqui que a incrível história da Lamborghini realmente começa. Após voltar para a Itália, Ferruccio Lamborghini enfrentou um grande desafio. Ele não tinha mais emprego. Passava seu tempo trabalhando como mecânico nas estradas, mas sentia que queria fazer algo mais significativo. Durante esse período, ele percebeu que o novo mercado começava a emergir na Itália. Após a guerra, muitos fazendeiros pobres não tinham dinheiro para comprar tratores, e além disso, o preço da gasolina havia disparado devido às restrições do pós-guerra. Muitos desses fazendeiros não tinham recursos suficientes nem para operar os próprios tratores que possuíam. Ele observou essa situação e decidiu que poderia ajudar a resolver algum desses problemas. O governo italiano estava leiloando veículos militares para tentar financiar a reconstrução econômica do país, e Ferruccio viu nisso uma oportunidade. Com os muitos anos de experiência trabalhando com veículos, ele sabia exatamente o que precisava adquirir e a que preço, aproveitando essa chance para iniciar algo novo. Ferruccio conseguiu comprar um motor britânico barato em um leilão, que ele foi capaz de modificar. O novo design do motor de Ferruccio utilizava um automatizador de combustível, o que significava que, embora ainda fosse necessário usar gasolina para dar a partida, uma vez em funcionamento, o motor mudava para combustível diesel, que era muito mais barato. Essa foi uma inovação incrível e uma solução genial para o problema de combustível que o país enfrentava. Assim,
nasceu o primeiro trator Lamborghini. Ele usou uma estrutura menor para reduzir ainda mais os custos. No entanto, apesar da inovação e da construção de um trator bem feito, o mercado já era dominado por marcas de tratores muito bem estabelecidas, como Fiat e Landini. Não havia muito espaço para o novato, e apesar do excelente design, os tratores Lamborghini começaram a ganhar o mercado de forma muito lenta. No início, ele construiu um trator por semana, trabalhando completamente sozinho. No entanto, seus tratores estavam vendendo, e suas técnicas de corte de custos provaram ser um argumento de venda muito eficaz. Não demorou muito para que Ferrucci abrisse sua própria fábrica e contratasse alguns funcionários para acelerar a produção de seus tratores. Contudo, para realmente aumentar a produção e competir com as grandes empresas de tratores, ele precisava de mais capital. Foi então que seu pai permitiu que ele usasse a fazenda da família como garantia para um empréstimo bancário. Com este empréstimo, Ferrucci conseguiu comprar 1000 tratores Morris e começou a trabalhar em larga escala. Embora estivesse extremamente animado com o potencial de seu negócio, Ferrucci sabia que por causa do empréstimo que havia feito, se sua empresa falhasse, sua família poderia perder a fazenda. A boa notícia era que a engenhosidade técnica de Ferrucci permitiu que ele entrasse com sucesso no mercado de tratores, e ele já tinha outra carta na manga. Ferrucci conseguiu projetar seu próprio motor, o que significava que os tratores Lamborghini não dependeriam mais das modificações dos motores britânicos. Em vez disso, poderiam criar seus próprios motores internamente, o que acabou sendo um momento decisivo para a empresa. As coisas estavam indo muito bem para Ferrucci, e ele começou a aumentar ainda mais a produção. A Lamborghini começou a se tornar uma das maiores fabricantes de tratores de toda a Itália, e Ferrucci estava se tornando um dos homens mais ricos do país. Durante a década de 1950, os fabricantes italianos estavam na vanguarda da indústria automobilística, capturando uma elegância e tradição que os fabricantes alemães, britânicos e americanos não conseguiram igualar. Ferrucci possuía carros de todas as principais marcas italianas, como Alfa Romeo, Fiat, Maserati e Ferrari, mas sempre encontrava algum problema que impedia os carros de serem perfeitos aos seus olhos. E o carro mais luxuoso que ele possuía era a Ferrari 250 GT, vista como o auge do sucesso e desejada por celebridades e pelos ultra ricos. No entanto, Ferrucci não gostava tanto de sua Ferrari, descrevendo ela como barulhenta e áspera demais para ser um carro de estrada adequado. Ele também mencionava que sua Ferrari estava sempre quebrando, especialmente a embreagem, que precisou ser consertada várias vezes. Decidido resolver o problema, Ferrucci levou o carro a um dos mecânicos de sua fábrica, e ambos ficaram surpresos ao descobrir que a embreagem usada na Ferrari, um carro de alto desempenho incrivelmente caro, era a mesma embreagem usada nos tratores Lamborghini. Ele atualizou a embreagem para algo mais adequado a um carro esportivo de luxo e em seguida fez uma visita ao criador da Ferrari. Enzo Ferrari era conhecido por seu temperamento difícil e pouca paciência, mas Ferrucci sentiu que estava fazendo um favor à Ferrari ao sugerir uma melhoria ao seu carro. Enzo, claro que não viu dessa forma. Dizem que ele ficou muito irritado e disse a Ferrucci que o problema não era a embreagem, mas sim que ele não sabia dirigir uma Ferrari e por isso quebrava a embreagem. Enzo teria até finalizado dizendo: "Deixe-me fazer carros, você deveria continuar fazendo tratores." Esse insulto foi doloroso para Ferrucci, que veio a Enzo para fazer uma crítica talvez construtiva, mas acabou se sentindo menosprezado e humilhado. Foi nesse dia que Ferrucci jurou fazer seus próprios carros com a determinação de superar a Ferrari. Ferrucci deu um passo além ao recrutar um dos melhores engenheiros-chefes de Enzo Ferrari para sua equipe. Com a equipe certa no lugar, ele mirou o salão de automóveis de Turim em 4 meses como local onde anunciaria sua chegada à indústria automobilística. Projetar um carro e um motor do zero não foi fácil, mas com a experiência de Ferrucci e a infraestrutura já instalada em suas fábricas de tratores, ele e a sua equipe conseguiram deixar um protótipo pronto para o salão de automóveis em 4 meses. No entanto, havia um problema. O carro não tinha motor. Ele havia brigado com um dos membros de sua equipe sobre o motor a ser usado, o que significava que não tinham nada pronto a tempo para o salão de automóveis em 1963. Mas Ferrucci teve uma ideia. Ele encheu o compartimento do motor com tijolos para que o carro ficasse baixo o suficiente para parecer que tinha um motor. O capô do carro foi mantido trancado durante o show e felizmente ninguém pediu para ver o que havia sobre o capô. E mesmo sem um motor, o novo carro da Lamborghini recebeu muita atenção. E após o show, o carro entrou em produção. Esse primeiro carro foi chamado de Lamborghini 350 GT e eles venderam 13 carros no lançamento. Embora esse número não pareça grande, para uma nova entrada no mercado de supercarros, conseguir 13 vendas no lançamento foi um grande sucesso. Nos 2 anos seguintes, 120 carros foram produzidos e vendidos, dando a Lamborghini uma posição respeitável na indústria automobilística. No entanto,
não foi a derrubada da Ferrari que Ferrucci esperava. Ele então começou a trabalhar para melhorar ainda mais o 350 GT, enquanto alguns de seus principais engenheiros estavam secretamente trabalhando em um carro diferente. Eles imaginavam o futuro da Lamborghini como algo a mais do que apenas carros de Grand Touring. Seu protótipo foi apelidado de P400, foi projetado como um carro de estrada com pedigree de corrida, e o que realmente diferenciava o carro era a colocação do motor, inspirada pelos carros de Fórmula 1. Em vez de ficar na frente, o motor foi colocado na parte traseira, para obter um desempenho superior. Essa foi uma inovação na época que logo seria amplamente adotada. O Miura rapidamente se tornou icônico, seu design único e desempenho incrível atraíram a atenção do mundo. Ele foi visto em alguns dos maiores filmes da época, incluindo The Italian Job, e celebridades adotaram o carro como uma demonstração máxima de riqueza. A Lamborghini estava realmente em ascensão, mas infelizmente o desastre estava prestes a acontecer. O primeiro problema surgiu quando alguns dos maiores importadores de tratores da África do Sul e na Bolívia cancelaram abruptamente seus pedidos devido à turbulência política, deixando Ferrucci com centenas de tratores prontos, dos quais ele não conseguia se livrar. Além disso, seus trabalhadores eram sindicalizados, o que significava que ele não podia demiti-los para cortar custos. As despesas começaram a sair do controle e Ferrucci teve pouca escolha a não ser vender sua empresa de tratores para um grupo rival. Os problemas não pararam por aí. Com sua empresa de automóveis, as vendas começaram a diminuir e a Itália estava chegando ao fim de um boom econômico que havia ocorrido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ferrucci vendeu a participação de 51% da Lamborghini Automóveis para um empresário suíço por $600 mil, o que é equivalente a cerca de 4 milhões de dólares hoje. Outro fator foi que em 1973 uma crise global de petróleo ocorreu, e com um preço de combustível tão alto, a fabricação se tornou muito cara, e a demanda por carros de alto desempenho despencou. Tudo isso foi demais para Ferrucci, que vendeu sua participação restante de 49% na Lamborghini e se aposentou em uma propriedade no centro da Itália, onde viveu o resto de sua vida. Na aposentadoria, Ferrucci manteve-se ocupado até voltou às suas raízes como fazendeiro. Seu espírito empreendedor era tão forte que ele até construiu um negócio de vinhos de sucesso. Já nos anos 70, o mesmo grupo de máquinas agrícolas que comprou os tratores Lamborghini de Ferrucci ainda possui a marca de tratores até hoje. Quanto à empresa mais famosa, a Lamborghini Automóveis, mais tarde, com os mercados europeus fortes na época, a Volkswagen estava em uma grande onda de aquisições e em 1998 comprou a Lamborghini junto com várias outras marcas de automóveis, como a Bentley. Até hoje, o grupo Volkswagen ainda possui a Lamborghini, sob sua subsidiária Audi. Embora a Lamborghini tenha passado por muitos altos e baixos desde que Ferrucci vendeu sua empresa, parece que a Volkswagen fez uma compra muito inteligente. O século XXI viu um enorme ressurgimento na demanda por supercarros. Lamborghini esteve na vanguarda disso. Ferrucci Lamborghini disse: "Eu nunca planejei entrar na indústria automotiva, mas sabia que um carro melhor poderia ser construído." Mas na sua opinião, a Lamborghini conseguiu superar a Ferrari? Qual marca você prefere? E por quê? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.